Meus pais disseram que eu não tinha coração por não vender a casa da minha avó para pagar a casa nova da minha irmã. É uma casa de graça, eles disseram. Deixe de ser egoísta. Ou você divide, ou não é mais nosso filho. Aquela frase não apenas doeu. Ela quebrou algo dentro de mim. Por anos, eu fui o quieto, o solucionador de problemas, o filho invisível com quem eles contavam, mas nunca contavam como um deles. Então, quando eles forçaram demais a barra, eu fiz algo que eles nunca imaginaram. Eu vendi a casa. Não para eles, não para ninguém que eles aprovassem, mas para alguém que mudaria tudo. Dias depois, eles chegaram com uma corretora, prontos para tomar o que achavam que ainda era deles. Quando viram quem estava na porta, não ficaram apenas em silêncio. Eles gritaram: "Mas antes de compartilhar minha história com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me conte de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Meu nome é Rodrigo Valença, e foi assim que aprendi que, às vezes, a vingança mais silenciosa não faz barulho nenhum. Ela é apenas legal. Se histórias assim mexem com você, por favor, inscreva-se no nosso canal. Seu apoio ajuda vozes como a minha a serem ouvidas, especialmente aquelas que foram instruídas a ficar em silêncio a vida toda. A chuva de Curitiba tem um jeito de deixar o silêncio mais pesado. Naquela manhã, quando girei a chave na velha porta de cedro da minha avó Elvira, a casa exalou como se estivesse prendendo essa respiração por meses. O cheiro suave de torta de maçã ainda estava no ar, misturado com cera de assoalho e madeira úmida. Cada rangido do chão de taco soava como a voz dela, me lembrando de desacelerar. Pela primeira vez em anos, a casa era minha. Mas não parecia uma vitória. Parecia um julgamento. A avó Elvira tinha sido a única pessoa que olhava para mim como se eu não fosse uma decepção. Meus pais, Wagner e Lúcia Valença, gastaram a maior parte do amor deles na minha irmã mais nova, Camila, a radiante e intocável. Enquanto ela flutuava entre aulas de balé e escolas de arte, eu era o personagem de fundo, o filho responsável, aquele que não precisava de ajuda. Quando eles perderam minha formatura, a vovó apareceu num vestido floral com uma câmera que ainda cheirava a sabonete de lavanda. Ela mesma emoldurou a foto e pendurou neste mesmo corredor. Ainda estava lá, levemente torta, exatamente como ela deixou. No escritório de advocacia de Maíra Delcourt, a leitura do testamento durou 10 minutos. A propriedade da família, na íntegra, passará para meu neto, Rodrigo Valença. Sem divisão, sem autoridade familiar conjunta, sem usufruto. A voz da Maíra era calma, quase distante, mas o suspiro da minha mãe cortou a sala como um raio. Meu pai não disse uma palavra. Ele apenas travou o maxilar e começou a digitar algo no celular, provavelmente para a Camila. Lembro-me de pensar: é isso. O momento em que eles finalmente vão mostrar quem são, sem a vovó para vigiar. Quando voltei para a casa naquela noite, notei a gaveta da escrivaninha ligeiramente entreaberta. Dentro, sob contas antigas e fichas de receitas amareladas, havia um envelope selado. Na frente, na caligrafia da vovó: abra apenas quando se sentir sozinho. Meus dedos tremeram, mas não abri. Ainda não. Talvez porque eu não quisesse admitir que já me sentia assim. Meu celular vibrou. Uma mensagem da mãe. Família significa dividir, Rodrigo. Não seja egoísta. Depois outra do pai. Conversamos amanhã. Eu não respondi. Olhei ao redor da sala e vi a casa exatamente como ela tinha deixado. O amassado no balcão da cozinha, o bule no fogão, o relógio que tinha parado às 11h42. Tudo intacto, exceto ela. Passei a mão sobre a carta selada e a coloquei no bolso do casaco. Pela janela,
Vi o brilho de faróis parando lá fora. O carro ficou ligado por um longo momento antes de ir embora. Eu sabia quem era. Camila. Ela tinha ligado 2 vezes na noite anterior, ambas depois da meia-noite, e nas 2 vezes eu não consegui atender. A vovó me disse uma vez: "Não levante a voz quando eles gritarem, Rodrigo. Levante sua caneta. Deixe sua assinatura falar." Então, fiquei quieto, esperando pelo barulho que eu sabia que viria. Naquela noite, dormi no sofá da sala, cercado pelo cheiro das velas de lavanda dela, a chuva sussurrando contra as janelas e a memória da voz dela dizendo: "Eles virão buscar o que você tem. Apenas lembre-se, você conquistou isso." 2 dias depois, eu estava sentado em frente aos meus pais em um restaurante no bairro do Batel, aquele tipo com guardanapos de linho e jazz educado que encobre todas as coisas que as pessoas não querem dizer em voz alta. Camila entrou por videochamada do seu escritório moderno em São Paulo. O cabelo estava perfeito, o tom de voz ensaiado. Eu sabia o que viria antes mesmo de abrirem a boca. Mamãe começou gentilmente, como se a bondade pudesse disfarçar o controle. "Querido, sua irmã está finalmente pronta para se estabilizar. Ela encontrou uma casa em São Paulo, um lugar lindo perto do escritório, mas a entrada é alta. Pensamos que faria sentido você vender a casa da vovó e ajudá-la. Você ganhou aquela casa de graça, afinal." "De graça?" perguntei baixinho. "A vovó trabalhou 40 anos por aquela casa. Ela me escolheu." Papai se inclinou para a frente, baixando a voz como se estivesse fazendo uma proposta de negócios razoável. "Você ainda vai sair no lucro. Dividimos em 3. Todo mundo fica feliz. É isso que a família faz." "Família também aparece", eu disse. "Mas não lembro de ver nenhum de vocês aqui quando ela estava doente." O ar ficou rarefeito. A voz da Camila estalou pelo alto-falante. "Rodrigo, não transforme isso numa questão do passado. Estou começando um novo capítulo. Preciso de uma casa estável para reuniões de trabalho, clientes, o tipo de imagem que promove as pessoas." Mexi no meu café, fingindo ouvir. Na verdade, eu estava calculando. Se eu morasse na casa da vovó, minhas despesas de aluguel desapareceriam. Eu poderia finalmente sair da firma e abrir minha própria consultoria tributária. Pela primeira vez na vida, eu teria uma estabilidade que não fosse emprestada. Mas dizer isso em voz alta só alimentaria a discussão deles. Papai recostou-se, desferindo o golpe final. "Se você não vender, então não me chame mais de pai." A mesa ficou em silêncio, exceto pelo tilintar do garfo dele batendo no prato. Mamãe desviou o olhar, os lábios tremendo numa tristeza ensaiada. "Não nos faça escolher entre você e sua irmã", ela disse suavemente. "Ela sempre foi frágil." Frágil. Aquela palavra de novo. A mesma desculpa que usavam desde que éramos crianças. Eu não respondi. Apenas olhei para a chuva escorrendo pela janela como finas barras de prata. Naquela noite, fui para casa e rolei a tela do meu celular. Uma postagem da Camila nas redes sociais apareceu, manifestando novos começos em São Paulo, completa com uma foto do crachá da empresa e a legenda: "Metas de promoção." A empresa dela, a Loki Inovações, tinha acabado de contratar um novo CEO, Dr. André Lobato. Eu já tinha visto o nome dele, anos atrás, numa lista de ex-alunos da universidade. Verifiquei meu e-mail e lá estava. Uma proposta de trabalho que Camila Rui havia submetido à empresa dela, intitulada "Eventos de Networking Residential para Engajamento de Clientes." Detalhava o plano dela de hospedar reuniões de negócios em sua nova residência, uma casa que ela nem possuía ainda. Então vieram as mensagens no grupo da família. Tios, primos, até vizinhos. Cada mensagem idêntica. "Família significa dividir, Rodrigo. Não seja aquele que vai nos separar. Culpa copiada e colada. Mamãe deve ter enviado o modelo." A chuva lá fora ficou mais forte. Caminhei até a escrivaninha da vovó, abri a gaveta
e tirei o envelope. O papel estava macio nas bordas por causa das minhas impressões digitais. Quebrei o selo. Dentro havia uma única folha com 3 linhas manuscritas. 3 nomes. Maíra Delcor, advogada. Paulo Renner, tabelião. Banco Summit, garantia. E sob eles, uma frase na cursiva inconfundível da vovó. Quando eles gritarem, você assina. Fiquei sentado lá por um longo tempo, ouvindo a chuva e o tic-tac oco do relógio quebrado. Talvez ela soubesse que essa tempestade estava chegando. Talvez ela tivesse me deixado as ferramentas, não para lutar contra eles, mas para sobreviver a eles. Lá fora, a luz da varanda piscou. Em algum lugar distante, um trovão rolou pela cidade. Dobrei a carta, coloquei-a na minha pasta ao lado dos documentos legais e sussurrei para a casa vazia. Tudo bem, vó. Vamos fazer do seu jeito. São Paulo tinha aquele tipo de luz da manhã que faz tudo parecer temporário. Eu estava sentado em um pequeno café perto da Avenida Paulista, cercado pelo cheiro de amêndoas e café expresso, quando a mensagem chegou. Dr. André Lobato. Eu não ouvia esse nome há anos. Nos conhecemos na faculdade durante uma competição de startups. Ele era o brilhante com as ideias impossíveis. Eu era quem consertava a planilha de fluxo de caixa dele horas antes da apresentação. Ele ganhou o primeiro lugar. Eu voltei para o meu turno da noite, na biblioteca, e esqueci tudo sobre isso até agora. A mensagem era curta, educada e perturbadoramente precisa. Ouvi por canais profissionais que você pode estar vendendo uma propriedade em Curitiba. Adoraria discutir uma potencial aquisição. Olhei para aquilo por um longo tempo, meu polegar pairando sobre a resposta. Aquela casa não era apenas um imóvel. Era um mapa de toda a minha infância. Cada canto tinha o eco de alguém que não se importava que eu estivesse na sala. Mas agora, aquela casa tinha se tornado munição. Meus pais estavam reunindo parentes, organizando uma discussão familiar que terminaria comigo encurralado para assinar a transferência. Encontrei-me com a advogada Maíra Delcor naquela tarde. Ela leu o e-mail do André 2 vezes, depois olhou para mim. Se você vai vender, Rodrigo, faça uma transação que eles não possam tocar. Você define os termos. Passamos horas redigindo. Um acordo limpo e blindado. O preço de venda seria acima do valor de mercado, o suficiente para silenciar acusações de sentimentalismo. Eu manteria um contrato de aluguel de 10 anos no andar de cima, por um valor fixo e baixo, garantindo que eu pudesse morar lá, não importasse quem fosse o comprador. E o mais importante, uma cláusula me garantindo o direito de preferência. O poder de comprá-la de volta pelo mesmo preço se ela fosse revendida. É inteligente, disse Maíra, batendo a caneta no documento. E poético. Você fica exatamente onde eles queriam te despejar. Vamos fazer rápido, eu disse. Antes de segunda-feira, é quando acontece a tal reunião de família. Quando finalmente encontrei André pessoalmente, ele não tinha mudado muito. Ainda afiado, ainda silenciosamente ilegível, com aquela calma enervante que vem de estar sempre 3 jogadas à frente. Apertamos as mãos num espaço de coworking, perto da sede da empresa dele em São Paulo. Eu lembro de você, ele disse. Você salvou minha apresentação de um desastre financeiro. Achei que era hora de retribuir o favor. Contei a ele sobre a casa, sobre a pressão, sobre a herança que de alguma forma tinha se transformado num julgamento público. Ele ouviu. Sem interrupções, sem simpatia, apenas compreensão. Estou procurando uma propriedade para converter em uma residência criativa para minha divisão de marketing, ele disse. Precisa ser num bairro que pareça real, não corporativo. A sua se encaixa perfeitamente. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Transparência total. Estou ciente de que a Camila trabalha para mim. O arquivo de desempenho dela passou pela minha mesa. Ela é entusiasmada, mas precisa de estrutura, um ambiente com os pés no chão.
Senti uma estranha pontada de culpa, rapidamente enterrada sob algo mais frio. Você está dizendo que a manteria se o trabalho melhorasse? Ele disse. Eu não demito pessoas que podem aprender. Quando apertamos as mãos, o acordo estava quase pronto. Apenas uma coisa nos atrasou. Uma certidão que faltava do banco. 48 horas, disseram. Muito lento. Maíra me lembrou dos papéis que a avó Elvira tinha deixado, as condições reconhecidas em firma, as cartas de contingência. Encontrei uma carimbada e não assinada intitulada Verificação Condicional de Patrimônio. Estava escrita à mão pela minha avó. Carregava o nome dela, a assinatura dela e o número da conta fiduciária. Aquele pedaço de papel, sua salvaguarda final, empurrou o processo em menos de 2 dias. Sábado à noite, o contrato estava pronto para minha assinatura. Peguei a velha caneta tinteiro que a vovó tinha me dado quando passei no exame do Conselho de Contabilidade. A tampa estava arranhada. A tinta era de um azul marinho profundo. Ainda cheirava levemente a lavanda. Enquanto eu pressionava a ponta contra a página, ouvi a voz dela novamente. Quando eles gritarem, você assina. A assinatura saiu firme, limpa, silenciosa. 1 hora depois, meu celular vibrou. Uma mensagem de André. Contrato arquivado. Mudanças trarão equipamentos na segunda de manhã. Tem certeza de que está pronto? Olhei para o calendário. Segunda-feira, 9 da manhã. A hora exata da reunião de família. Digitei de volta 2 palavras. Timing perfeito. Curitiba, ao entardecer, parecia cenográfica, como se alguém tivesse diminuído as luzes da cidade apenas o suficiente para fazer as pessoas acreditarem em sinceridade novamente. O restaurante que meus pais escolheram era do tipo que se dizia estilo família, embora nada sobre nós se encaixasse nesse rótulo. O jazz zumbia sob a luz baixa. O cheiro de salmão grelhado se misturava com a tensão. Mamãe sorriu do jeito que fazia nos almoços da igreja. Largo demais, polido demais. Não estamos aqui para brigar, Rodrigo, ela disse, dobrando o guardanapo cuidadosamente. Apenas para conversar como adultos. Papai assentiu, já em modo de negociação. A casa da sua avó é uma grande responsabilidade. Não deveria cair sobre uma pessoa só. Vamos ser práticos. Camila estava sentada entre eles, olhos brilhantes, voz pequena. Eu não quero tirar de você. Eu só preciso de ajuda. A casa em São Paulo escapou. Sem uma propriedade, não posso avançar com minha equipe. A empresa espera que eu hospede eventos. É parte da liderança. Mexi minha bebida, deixando o gelo tilintar. Lembro de liderança ser sobre resultados. Papai limpou a garganta. Discutimos uma solução justa. Venda as pacas iguais. Divida o dinheiro em 3. Camila tem o começo dela. O resto vai para um fundo de investimento familiar. Todo mundo ganha. Coloquei meu copo na mesa suavemente. A avó Elvira já decidiu quem deveria ganhar. A casa não está em discussão. A voz da mamãe falhou. Você não vê sua irmã lutando? Ela está sob pressão, Rodrigo. Ela tem tanto potencial se apenas a ajudarmos. Pensei nas palavras do André. Entusiasmada, mas precisa de estrutura. Segurei uma risada. Ajudá-la, eu disse, sempre significou tirar de outra pessoa. O ar endureceu. As lágrimas da Camila chegaram na hora certa. A mão do papai bateu na mesa. Você é ingrato. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos retribui? Fiquei em silêncio, observando o vinho girar na minha taça. A vovó costumava chamar isso de minha armadura silenciosa. Chega, disse mamãe, virando-se para mim. Seu pai está certo. Você tornou toda essa situação feia. Nós até trouxemos uma corretora hoje à noite. Ela está esperando para conversar se você cair em si. Olhei por cima do ombro dela e vi uma mulher de blazer vermelho sentada 2 mesas adiante, fingindo checar o celular.
Sônia Paiva, a corretora de imóveis mais agressiva da cidade. Eles nem tentaram esconder. Meu celular vibrou na mesa. Virei-o para baixo antes que pudessem ver. Era da Maíra. Transferência quase completa. Finalizaremos na primeira hora de amanhã. Papai se inclinou mais para perto. Temos amigos no tribunal. Vamos contestar o testamento, alegar influência indevida. Não vai se sustentar quando virem o quão próximo você era da sua avó. Vocês não entendem, eu disse, suavemente. Vocês estão muito atrasados para isso. Mamãe piscou. Como é? Respirei fundo. Vocês não podem contestar o que não existe mais. Ela franziu a testa, confusa. Mas antes que pudesse perguntar, o garçom chegou para encher nossas taças. A tensão permaneceu flutuando sobre a mesa, como fumaça. Mamãe estendeu a mão e agarrou a minha. Você pode ficar com a casa, ela disse, os olhos tremendo, com uma tristeza ensaiada. Mas você vai perder sua família. Puxei minha mão de volta. Se a família pode ser perdida por causa de um imóvel, então talvez eu nunca tenha tido uma. O silêncio caiu. Até o jazz pareceu desaparecer. Camila estava chorando mais forte agora, segurando o guardanapo, como se pudesse impedir sua vida de desmoronar. Por um momento, quase tive pena deles. Eles construíram toda a sua identidade deles baseada em controle. E eu tinha tirado isso, silenciosamente. Então notei a cadeira na ponta da mesa, vazia, intocada. O ditado favorito da vovó veio à minha mente. Quando eles te cercarem, encontre a cadeira que você puxou para si mesmo. É lá que você pertence. Acenei para a conta, ignorando o sussurro da mamãe. Você não pode simplesmente ir embora. Não estou indo, eu disse, assinando mais o recibo. Estou convidando vocês. Convidando a gente? Papai perguntou, desconfiado. Para a ceasa, respondi. Amanhã de manhã, 9 em ponto. Tragam quem precisarem. A confusão deles foi quase satisfatória. Ao me levantar para sair, olhei para o meu celular novamente. A mensagem de André ainda estava na tela, brilhando suavemente sob a luz do restaurante. Mudanças chegam às 9. Pela primeira vez em anos, sorri silenciosamente, apenas para mim mesmo. A chuva tinha diminuído para uma garoa quando virei na rua estreita, ladeada por telhados íngremes e cercas vivas aparadas. A casa da família Valença estava exatamente como sempre esteve, só que agora parecia um palco, esperando pelo ato final. 3 carros já estavam alinhados ao longo do meio-fio. O dos meus pais, o da Camila, e um com o logo da Sônia Paiva impresso orgulhosamente na porta. Quando saí, mamãe já estava lá dentro, dirigindo a Sônia como se fosse dona do lugar. Tire fotos da cozinha deste ângulo, ela dizia. A luz faz parecer maior. Papai estava folheando uma pasta grossa de papéis, procurações, autorização de venda e uma lista impressa de compradores. Eles nem olharam quando entrei. Que bom que você está aqui, disse mamãe bruscamente, virando-se para abrir as cortinas. Estamos discutindo a melhor abordagem. Esta casa, a casa da sua avó, não é apenas um imóvel, Rodrigo. É o patrimônio emocional da família. Deixei as palavras pairarem no ar por um segundo antes de responder. Então não precisa de uma corretora. Emoções não são algo que você pode reconhecer firme em cartório. O rosto dela se contorceu. Não comece. Camila apareceu do corredor, olhos inchados de insônia. Ela agarrou meu braço e me puxou para fora, sob o toldo da varanda, a voz trêmula, mas ensaiada. Só venda, ela sussurrou. Aceite o acordo. Vamos dividir. Eu até te dou uma parte maior quando minha promoção sair. Você não pode dividir algo que não pertence mais a você, eu disse, minha voz mais baixa que a chuva. O que você quer dizer? O som de passos a interrompeu. Uma batida na porta. Quando abriu, a luz da manhã atingiu um homem parado na moldura.
A chuva ainda pingava de seu casaco. 2 funcionários atrás dele carregavam caixotes lacrados. Dr. André Lobato. Ele entrou, a voz calma, profissional, imperturbável. Bom dia. Estou aqui para finalizar a transferência de propriedade para a Alok Inovações. Por um momento, todos congelaram. Mamãe piscou, depois sorriu educadamente. Desculpe-me. O senhor deve estar enganado. Este é um assunto de família. Antes que ela pudesse terminar, a advogada Maíra Delcor entrou atrás dele, o guarda-chuva dobrado cuidadosamente sob o braço. Não há engano, senhora Valença, disse ela, colocando a pasta no balcão. A escritura já foi transferida, protocolada e registrada há 3 dias. O rosto do papai ficou vermelho. Transferida para quem? Para a empresa representada pelo Dr. Lobato. Maíra respondeu, abrindo o arquivo e mostrando os documentos assinados. Tudo de acordo com a lei. Camila deu um passo à frente, a voz falhando. Doutor Lobato. Ela piscou, a descrença se espalhando pelo rosto. Você é meu CEO. André encontrou o olhar dela de forma equilibrada e... Estou ciente, e é por isso que quis que este processo fosse transparente. Ele se virou para mim. Obrigado, Sr. Valença, por lidar com a papelada de forma tão eficiente. A voz da mamãe subiu. Você vendeu para o chefe da sua irmã? Eu balancei a cabeça. Pelo valor de mercado. Nada mais, nada menos. Papai parecia que ia explodir. Isso é traição. Você acha que esse truquezinho te faz esperto? André não se intimidou. Nenhum truque, senhor. Uma transação legal. O andar inferior será convertido em um espaço de trabalho criativo para nossa equipe de marketing. Ele olhou para Camila. Você trabalhará aqui a partir de agora. Espero que a transição seja tranquila. A sala ficou completamente imóvel. A respiração da Camila. Engatou. Mamãe arfou. Papai deu um passo em minha direção. Você vendeu a casa da sua avó para o empregador da sua irmã por despeito. Encontrei os olhos dele. Não, por instrução. A vovó me disse. Quando eles gritarem, você assina. A voz da mamãe quebrou em um quase grito. Você nos humilhou. Maíra fechou a pasta calmamente. Se vocês estão pensando em contestar, não façam isso. A propriedade não está mais no nome do Rodrigo. A venda é final. Naquele exato momento, o som de motores encheu o ar. Um caminhão branco virou a esquina e parou em frente à casa. O logo da Alok Inovações pintado na lateral. Trabalhadores saíram carregando móveis, telas e caixas com a etiqueta Equipamento Criativo. André olhou para meus pais com autoridade silenciosa. Por favor, não bloqueiem a entrada. Temos um cronograma. Hoje é o dia da inauguração. A boca da mamãe abria e fechava, como se não conseguisse encontrar as palavras. Os punhos do papai se fecharam, mas ele não disse nada. Camila parecia ter esquecido como respirar. Eu simplesmente fiquei lá, a chuva virando neblina ao nosso redor, a casa finalmente se tornando o que deveria ser, uma linha desenhada entre o que era meu e o que nunca mais seria deles. Ao meio-dia, a transformação estava completa. A casa não cheirava mais a poeira e canela, cheirava a tinta nova, café e ambição. A sala de estar, antes aconchegante, agora ela abrigava mesas elegantes e quadros brancos. A mesma janela, onde a vovó costumava acenar para os vizinhos, agora estava fosca com o logo da empresa. Lá fora, a chuva havia parado, substituída por uma pequena multidão de curiosos. Vizinhos segurando guarda-chuvas, celulares levantados para capturar o caos. Camila sentou-se rigidamente no que tinha sido a mesa de jantar, agora um espaço de trabalho compartilhado. Ela não olhou para cima quando passei.
O clique dos teclados e o zumbido das impressoras preenchiam o silêncio entre nós. Lá na varanda, meus pais estavam gritando de novo. Você traiu seu próprio sangue! Meu pai rugiu. André deu um passo à frente, inabalável. Isso não é traição, Sr. Valença. São negócios. E é inteiramente transparente. Mamãe apontou um dedo para mim. Ele vendeu a memória da avó para uma corporação. Antes que alguém pudesse responder, a dona Helena, da casa ao lado, gritou. Isso não é verdade. A Elvira me disse pessoalmente que deixou a casa para o Rodrigo porque ele entendia o valor das coisas quando elas são conquistadas. O murmúrio ficou mais alto. Alguns vizinhos assentiram. Alguém filmou a cena. Em questão de minutos, o que deveria ser uma disputa familiar tinha se transformado em um espetáculo. O rosto da Camila estava pálido. Ela se levantou e pegou o celular, caminhando rapidamente em direção ao corredor dos fundos. Segui o olhar dela. Ela estava ligando para alguém. Júlia, sou eu, disse ela ao telefone. Por favor, diga ao Dr. Lobato que isso é um mal-entendido. Eu não posso trabalhar aqui. Uma sombra se moveu na porta. A própria Júlia apareceu ao lado de André, calma e equilibrada. Camila, disse ela. Essa foi uma decisão do CEO, e é final. A empresa possui esta propriedade agora. Sua equipe se reporta aqui a partir desta semana. Mamãe avançou como se fosse puxar Camila para longe, mas a segurança, 2 guardas contratados para o dia, se colocou entre elas. Senhora, disse um educadamente, a senhora precisa ficar fora da área de trabalho. Vocês não podem me impedir de ver minha filha. Você pode vê-la depois do expediente, eu disse, parado na porta. Mas agora, vocês estão invadindo propriedade privada. Por um momento, vi pura incredulidade nos olhos do meu pai. Foi a primeira vez que o vi perceber que gritar não podia desfazer o que eu tinha feito. A advogada Maíra apareceu novamente segurando um papel. Para esclarecimento, disse ela. Suficiente para todos ouvirem, o testamento de Elvira Valença inclui uma cláusula específica. A propriedade não pode ser usada como garantia ou transferida para ninguém que não entenda o valor do trabalho. É por isso que ela escolheu o Rodrigo. As palavras pousaram como pedras. Meus pais olharam para o chão. Até os vizinhos ficaram quietos. André cruzou os braços. Rodrigo não apenas vendeu a casa, ele disse. Ele projetou toda essa estrutura, termos de aluguel, cláusulas de recompra, tudo. Ele é um dos nossos consultores financeiros. Isso, ele gesticulou ao redor da sala, foi ideia dele. Camila se virou para mim, os olhos brilhando. Você planejou isso? Eu me preparei para isso, eu disse. Há uma diferença. Ela soltou um som entre um soluço e uma risada. Você enganou todos nós. Eu não enganei ninguém, eu disse suavemente. Eu apenas parei de deixar vocês me moverem. O ar ficou denso, com murmúrios e câmeras de celular. A dona Helena sussurrou algo para a rua vizinha. O Sr. Mendes, do outro lado da rua, bateu palma uma vez antes que a esposa o cutucasse para parar. A situação era parte tragédia, parte teatro. Mamãe, de repente, gritou, a voz falhando. Você destruiu esta família! Olhei para ela através da nova parede de vidro que separava o espaço de trabalho da entrada. Meu reflexo se sobrepôs ao de Camila atrás de mim. 2 rostos da mesma linhagem divididos pela transparência. Não, eu disse calmamente. Eu apenas parei de fingir que esta família já não estava quebrada. Naquele momento, a polícia chegou. 2 oficiais fardados, pisando com cuidado na varanda molhada. Um falou no rádio antes de se dirigir aos meus pais. Tivemos várias reclamações de barulho. Vou ter que pedir a todos que não sejam afiliados ao negócio que liberem a área. Papai tentou protestar,
mas o tom do oficial não deixou margem. Senhor, por favor. Eles recuaram, lentamente derrotados. Através do vidro, observei-os recuar em direção ao carro, a chuva respingando no para-brisa. Mamãe virou uma última vez, o rosto um borrão de raiva e descrença. Eu não acenei. Dentro da sala, o zumbido da indústria silenciosa voltou. André acenou para mim antes de sair para receber outro caminhão de entrega. Os vizinhos se dispersaram, a multidão diminuindo até restar apenas o zumbido dos computadores. Fiquei diante da parede de vidro, observando meu próprio reflexo desaparecer na luz. Camila ainda estava em sua mesa, digitando mecanicamente, evitando meu olhar. O dia não estava brilhante, mas pela primeira vez parecia claro. A casa estava viva novamente, não como uma memória, não como um campo de batalha, mas como algo funcional, estruturado, avançando. A vovó teria aprovado. Lá fora, as luzes da última viatura desapareceram no fim da rua. Do lado de dentro, o silêncio finalmente retornou. Constante. Inabalável. Meu. Amanhã se acomodou num ritmo que eu não pedi, mas aprendi a manter. As aberturas do teto traziam o som das reuniões rápidas do andar de baixo, cumprimentos abafados, teclados acordando, a voz firme de Júlia distribuindo tarefas, enquanto o café sibilava em jatos curtos. Reguei o manjericão no parapeito e abri um livro razão limpo para a Loki Inovações, conciliando o caixa pequeno deles como um metrônomo. Camila cronometrava suas chegadas para evitar o rangido nos degraus da frente, que me diria que ela estava ali. Quando nossos caminhos se cruzavam no corredor, ela olhava através de mim como se a parede tivesse algo urgente a dizer. André passava 2 vezes por semana e nunca ficava muito tempo. Na entrada, entre o porta-guarda-chuvas e o espelho da vovó, ele disse, calmamente, conseguimos o que importava. Não vitória, ordem. Eu balancei a cabeça, porque ordem era a única linguagem que alguém ouvia. Reconstruí minha rotina. Livros contábeis da empresa pela manhã. Tardes preparando declarações para pequenos clientes. Noites no jardim, tirando ervas daninhas dos canteiros que costumavam ser dela. Cartas chegavam toda sexta-feira dos meus pais, pesadas de culpa e perfume. Eu as arquivava numa caixa de sapatos e não respondia. A dona Helena me contou no corredor do mercado que meus pais estavam espalhando por aí que eu tinha vendido a casa por amargura. Sorri e perguntei sobre os tomates dela. Quando cheguei em casa, encaminhei o pacote da escritura para Maíra arquivar e coloquei a chaleira no fogo. Na terceira semana, os números alcançaram a narrativa. Camila recebeu um aviso formal, um plano de desempenho com datas, métricas e margens que ela precisaria atingir. Ela me encurralou nos degraus dos fundos e perguntou se eu tinha forçado aquilo. Eu disse que não. Júlia confirmou no dia seguinte com a neutralidade de um cirurgião. São os dados. Camila piscou, como se a palavra pudesse ser negociada. Naquela mesma tarde, um corretor que eu nunca tinha visto ligou sobre uma oportunidade de compra privada para um endereço que soava como o meu. A cláusula que eu tinha escrito para mim mesmo fez seu trabalho. O e-mail bateu no contrato e deslizou de volta para o escuro. André reuniu a equipe e anunciou que se mudariam para um local maior antes do verão. Ele apertou minha mão depois e disse que o aluguel do andar de cima permaneceria como estava pelo prazo total. Eu entendi o que ele estava realmente me entregando. Tempo que minha família não podia retomar. Naquela noite, abri a estante no escritório da vovó e encontrei um segundo envelope sob uma prateleira solta. Na frente, na letra longa e azul dela. Quando o barulho aquietar, replante o jardim. Coloquei-o na mesa e observei a chuva se acumular no vidro. Lá embaixo, no quintal, Camila estava sozinha com o celular no punho. Olhos vermelhos, nenhuma chamada feita, nenhuma mensagem enviada, como se até as palavras tivessem que esperar sua vez. O primeiro frio do início do outono
deixou o ar fino e honesto. Preparei café e levei 2 canecas para a varanda, onde o vento empurrava folhas pela calçada de tijolos. No velho guarda-roupa, encontrei outro envelope endereçado a mim. Rodrigo, quando você tiver ficado quieto o suficiente. Dentro, uma única página. A vovó tinha deixado não apenas a casa, mas um pequeno fundo fiduciário para manter o terreno, para manter os canteiros revolvidos e as hortênsias azulando nas bordas. No final, ela escreveu: quando alguém pedir uma parte, lembre-se de que a única parte justa é aquela que eles constroem. Dobrei a carta, entrei no quintal e encontrei Camila sob o beiral, com seu laptop fechado como uma porta trancada. Você conseguiu o que queria, ela disse, a voz crua. Eles te odeiam. Eu estou falhando e este lugar não é mais um lar. Nunca foi suposto carregar tudo isso, respondi. Você não está perdendo. Você está finalmente vendo a etiqueta de preço. Não levantamos a voz. Ela me contou sobre os ensaios da infância, como cada escolha que fez foi vestida para caber nos sonhos inacabados dos nossos pais. Eu contei a ela sobre como o silêncio me foi entregue como uma tarefa doméstica. A verdade sentou-se entre nós. Nem bonita, nem persuasiva, apenas verdadeira. Ela admitiu que tentou pressionar André para cortar meu trabalho de consultoria mais cedo. Ele sabia e recusou. Contei a ela que houve um momento em que quase processei todos eles e como a primeira carta me parou. Se você litigar, ganha dinheiro. Se esperar, ganha paz. Destranquei a pasta novamente e coloquei os termos do fundo fiduciário na mesa da varanda. Esta parte foi feita para ser compartilhada. Ajude-me a gerenciar. O jardim, não a casa. Ela olhou para a página por um longo tempo, as lágrimas inundando e depois recuando. Talvez pela primeira vez, ela disse. Estou cansada de ser amada do jeito errado. André ligou do andar de baixo, perguntando se eu queria estender o contrato de consultoria para além da mudança. Disse a ele que responderia amanhã. Camila enxugou o rosto e riu uma vez, sem humor. Você sempre leva um dia para pensar. Olhei para a janela do segundo andar, onde a vovó tinha cuidado de rosas durante as geadas tardias. Uma única flor, meses fora de estação, abriu-se contra a chuva como uma promessa mantida que não precisava de aplausos. 6 meses depois, a casa lembrou como respirar. A Loki Inovações tinha se mudado para o novo prédio do outro lado da cidade, e o andar térreo voltou aos tacos silenciosos, como o velho relógio que nunca reiniciou, mas parecia certo onde estava. Dei entrada nos papéis de incorporação da minha firma e imprimi o primeiro papel timbrado no escritório que costumava ser dela. Numa terça-feira, Maíra ligou para dizer que a fundação poderia se tornar pública. Ela queria o nome simples. Maíra sugeriu o Jardim Sereno. Convidamos o quarteirão para uma pequena tarde de portas abertas. Júlia trouxe 2 SSI. A dona Helena chegou cedo e regou um vaso que ela mesma havia doado. Ninguém perguntou sobre a filmagem que uma vez ricocheteou pela vizinhança. Perguntaram o que plantar, onde a sombra engrossa, perto da cerca. Perto do fim, Camila entrou discretamente com um álbum encadernado em tecido e o colocou na mesa de leitura. Elvira rindo, num piquenique. Elvira ajoelhada na lama, com uma pá de jardim e um sorriso. Elvira e eu, um borrão atrás do ombro dela, não muito prontos para olhar para a câmera. Penduramos uma foto sobre a lareira. Contei a Camila a última linha da carta que guardei para mim. Família não é quem segura você, é quem testemunha você. Mesmo quando segurar, não é possível. Ela assentiu e disse que tinha aceitado um emprego no Rio de Janeiro por 1 ano. Sem colegas de quarto, sem festas para impressionar, apenas trabalho e um sublocado com varanda. Desejei-lhe o bem e foi sincero, sem barganhas. Meu celular vibrou com um número que eu conhecia por memória muscular.
Minha mãe perguntou se poderíamos conversar sobre algo que não fosse dinheiro. Podemos, eu disse. Quando você estiver pronta. No final daquela semana, André passou com uma única folha confirmando meu direito de comprar a propriedade se a empresa algum dia vendesse. Ela escreveu para nós também, disse ele sobre a vovó. Disse que você saberia como manter o espírito deste lugar sem embalsamá-lo. Assinei o reconhecimento e arquivei sob a caneta que ela tinha me dado. Uma carta da Associação de Moradores chegou me agradecendo por lembrá-los de que, às vezes, a contenção fala mais alto que a volta da vitória. Naquela noite, depois que o último vizinho saiu, abri um pacote novo e assinei os documentos finais, estabelecendo a Fundação Jardim Sereno. A caneta arrastou um pouco no início e depois encontrou sua linha. Sentei nos degraus da frente enquanto o ar esfriava o quintal, trazendo cheiro de terra úmida e um toque de café vindo da cozinha. Pensei sobre tudo o que tinha sido dito e tudo o que não precisou ser dito. A casa tinha feito seu trabalho. O papel também. A vovó me disse uma vez para não levantar a voz por justiça, mas para levantar minha estrutura. Eu finalmente entendi. Você não precisa de um tribunal para ganhar sua vida de volta. Você precisa de um limite que possa assinar e uma paz que não vai negociar. Quando o sol se ergueu sobre os beirais, a nova placa pegou a luz de forma limpa. O Jardim Sereno, em memória de Elvira Valença. As letras não brilhavam. Elas apenas se sustentavam.